Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos fazer uma leitura de um versículo apenas, é o versículo que nós estamos trabalhando. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o Espírito produz esse fruto: o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. Essa série de mensagens, ela começou exatamente com o primeiro fruto desse texto, que é o amor. E nós falamos na primeira mensagem, que viver nesse mundo sem amar as coisas que nós fazemos ou que nós temos, provavelmente vai produzir em nós insatisfações. Você não teria como trabalhar em um ambiente ou fazer alguma coisa que você não ama. E você ir ao local de trabalho, com angústia no coração, com aquele peso de não estar se sentindo bem, provavelmente pode gerar um problema emocional em sua vida. Nós falamos em seguida sobre a alegria, que ninguém pode viver nesse mundo sem estar satisfeitos com a coisa que tem, Alegria é algo que faz com que a nossa vida venha a brilhar. Então, alegria na família, alegria em casa, alegria com as coisas que temos. Nós falamos também que qualidade de vida, dentro dessa visão dos frutos do Espírito, é também a paz. Você pode ter tudo, você pode ter riqueza, dinheiro, mas se você não tem paz, provavelmente a falta de paz vai produzir em você uma baixa qualidade de vida e vai explodir na sua área emocional, como também na sua área física, em doenças que podem vir. E falamos também, na sequência da mensagem, sobre a paciência, que foi a semana passada. A paciência produz em nós qualidade de vida, e a Bíblia vai dizer: não andeis ansiosos com coisa alguma. Então muitas vezes a preocupação, a angústia de problemas que surgem em nossa vida, se nós não administrarmos isso, pode produzir em nós problemas emocionais, como problemas de insônia, de depressão, de angústia, de solidão, de medo. E tudo isso está relacionado, e a Bíblia ela tem resposta para tudo. E hoje nós vamos falar mais uma qualidade importante para a nossa existência, para termos qualidade de vida e ou viver com qualidade, exatamente a área emocional e espiritual nos dias de hoje. E a palavra de hoje, como diz a palavra de Deus, é amabilidade. E para que possamos percorrer essa mensagem de uma forma mais clara e simples, a palavra gentileza é a mesma coisa que amabilidade. Então, a amabilidade é quase uma palavra pouco usada no nosso dia a dia. Nós usamos isso, a amabilidade. Mas uma palavra que é igual a amabilidade, ou tem o mesmo sentido, é exatamente gentileza. E nós vamos falar sobre isso hoje, o que a Bíblia nos ensina sobre gentileza. E se nós formos ler o texto, seria da seguinte forma: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há lei contra essas coisas. O cristianismo, ele é uma religião, uma crença que valoriza muito o homem. A princípio, a nossa base de fé é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se tornou homem e morreu no nosso lugar. A forma de Deus lidar conosco, como coroa da criação, de tudo que Ele fez, Ele viu que o homem era perfeito. E nessa visão de crença que nós temos como cristãos, do cristianismo, a palavra de Deus, ela valoriza a vida, ela valoriza a existência, ela valoriza o homem como si. Quando nós olhamos, por exemplo, para o hinduísmo tem vários deuses, inclusive o rato. E aí, quando nós olhamos para essa religião, nós vamos ver que o homem tem que se reduzir para adorar um Deus que para eles o rato é um Deus. Se nós formos olhar para o islamismo, ele tem uma visão de que eles matam pela sua fé. Então eles colocam bombas no corpo, não são todos, existe também divisões dentro do Islã, existe uma ala mais extrema, uma ala mais mansa,
mas geralmente o Islã, ele, diante da sua fé, da sua crença, eles buscam a destruição do outro. E quando nós olhamos a Bíblia ela é repleta de palavras de amor, de graça, de misericórdia. Ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu Deus sobre todas as coisas. E quando nós observamos o próprio andar de Jesus na terra, nós vemos como ele amou até aqueles que o perseguiram. Então o cristianismo, ele é uma religião que qualifica o homem, que coloca o homem numa posição importante, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olhando essas coisas, nós olhamos que o reino de Deus é um reino de amor, não é um reino imposto, não é um reino obrigatório. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho é um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Evangelho não é uma imposição, não é uma obrigação. O Evangelho é um convite. E quando nós olhamos essas coisas, o reino de Deus não é um império de imposição, não é um império humano que é feito com espada, com guerra, mas ele é feito com amor. O Evangelho é um convite, não é uma imposição. A vida é um bem precioso dado por Deus a nós. Por isso que a Bíblia ela é contra o aborto, ela é contra o suicídio, porque a vida é algo extremo que nós precisamos zelar e cuidar, porque Deus nos deu, Ele nos deu a vida. E dentro dessa visão, nós entendemos então que a gentileza nada mais é do que você servir o outro. Quando nós entendemos o termo gentileza, nós vamos ver que ser gentil é servir o meu próximo, é servir aquele que está próximo de mim. Essa visão, ser gentil, ela não quer dizer ser fraco, ser frouxo, nós não estamos dizendo isso, mas a gentileza também segue o princípio da educação, segue o princípio de cuidar e o efeito do amor, ao contrário do ódio. Então vocês estão vendo aí essa projeção aí, todos conhecem essa frase, sim ou não? Esse é um texto muito conhecido do Rio de Janeiro. Quem vive no Rio de Janeiro, quem é carioca, conhece muito bem. Gentileza gera gentileza. Essa frase foi projetada exatamente por um homem chamado José Datrino. Ele nasceu em 1917 e morreu em 1996. Ele ficou conhecido, ele era mineiro e ficou conhecido no Rio de Janeiro como profeta gentileza, porque onde ele passava, ele pintava e colocava exatamente essas frases. Ele tem várias outras frases no Rio de Janeiro, mas essa foi a mais conhecida, inclusive naquele viaduto perimetral ali em frente à rodoviária, que geralmente ele pichava aquilo ali e não tinha como você ir para o trabalho e voltar sem olhar exatamente essa frase: gentileza gera gentileza. Mas talvez ele não conhecesse a palavra de Deus, mas essa é uma frase real e verdadeira, porque quando nós entendemos o princípio da física, quente, frio, o que o homem plantar ele vai colher, e a Bíblia fala sobre isso, não tem como você plantar abacaxi e colher manga. Então quem planta gentileza, quem planta amor, colhe amor. Quem planta e semeia coisas boas, vai gerar exatamente coisas boas em nossa vida. Então a gentileza, ela faz parte dos frutos do Espírito Santo de Deus. Ser amabilidade, ser amável, ser gentil. Gentileza é uma forma de servir o outro. Por exemplo, sempre quando começa o culto, os diáconos vêm, ou às vezes algum membro da igreja traz um copo de água, coloca aqui para ajudar. Às vezes a garganta fica seca, você precisa beber água. Esse processo, ele é um processo de gentileza. Ninguém é obrigado a fazer isso. Os diáconos não são obrigados a fazer isso. Eles fazem isso por gentileza, por um ato voluntário de cuidar, de zelar ou de apoiar o seu pastor. Então, quando nós observamos essas coisas, nós precisamos entender que o mínimo gesto que eu faço, eu estou cumprindo em mim a palavra de Deus. Há um tempo atrás, você andar com uma mulher na calçada, geralmente a mulher ficava sempre do lado esquerdo. Por quê? Do lado esquerdo, você está numa calçada, você tem a parede, tem a mulher, o homem vem no canto, na beira da estrada. O certo era esse, porque estar ao lado esquerdo é um local de proteção, de cuidado. Um idoso, uma criança, você sempre coloca no lado do muro e nunca na beira da estrada. Mas parece que hoje isso é esquecido. Algumas pessoas nem sabiam disso.
Mas esses atos de gentileza, de você dar o espaço para o outro passar, dentro do trem, do ônibus, né? Isso é muito comum. Alguém vai trabalhar, está lá sentado, aí ele consegue uma vaga para sentar e vem logo o idoso. Aí o que o camarada faz? Finge que está dormindo. Vai a viagem toda de olho fechado. Às vezes ele abre um para ver qual é a estação. Estão rindo porque já viram isso. É verdade, não é verdade? Chega uma mulher grávida, todo mundo, poxa, por que tem que parar logo aqui? Coça a cabeça. Tanto lugar não, vai parar do meu lado. Aí o camarada fica constrangido naquela situação, pode sentar, faz a gentileza por obrigação, não faz por amor. Então esses atos que nós vemos no dia a dia, ela deve manifestar em nós a missão que Deus nos deu, de ser gentil, no sentimento de cuidar do outro. Então quando nós paramos para pensar sobre isso, irmãos, nós queremos trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aplicar a gentileza dentro da nossa casa. Você, marido, precisa ser mais gentil com a sua esposa. Você, esposa, precisa ser mais gentil com o seu esposo. Você, filho, precisa ser gentil com os seus avós. Por que gritar? Por que sair batendo perna, malcriação, abuso? Isso não procede do Espírito de Deus. Então a gentileza é algo que nos faz crescer, nos faz abençoar a vida do outro, e é algo muito importante em nós. Então eu quero dar uma dica para você nessa noite: ceda o seu lugar para alguém passar. Isso faz bem a gente, né? Está lá alguém descendo com uma bolsa pesada do ônibus, se você parar, calma aí, eu vou te ajudar. Isso às vezes, a pessoa às vezes até nem vai te agradecer, mas não importa. O que importa é que isso vai fazer bem a você, e a gentileza é produto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O fruto do Espírito é esse: gentileza, servir o outro. Eu falei pela manhã que geralmente nós gostamos, né, de limpar a calçada da nossa casa, né, varrer ali à frente, e às vezes a pessoa fala assim: não, aqui é meu, ali já é o meu vizinho. Aí o camarada varre, ele varre na linha certinha, nenhum gomo vai para lá. Não, aqui é problema do meu vizinho, não é meu problema, vou varrer só o meu, né? Aí fica lá tudo sujo, o seu está limpinho. Tudo bem, é seu direito, mas não seria agradável e bacana, né? Você varrer o seu e de repente você olhar assim: vou servir o meu próximo. De repente ele não é nem um bom vizinho, mas que importa isso? Você não está querendo nada em troca, você está fazendo aquilo porque Deus trabalha no seu coração. E você varre a sua calçada e você varre a calçada do seu vizinho. Ele vai olhar aquilo, vai ficar surpreso: nossa, o que aconteceu aqui? Então a gentileza é algo que nós precisamos trabalhar, porque é Deus em nós. O mundo tem que olhar para você de forma diferente. Você não é igual, você não faz a mesma coisa, você não tem a mesma reação. O que a palavra de Deus propõe é que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E a gentileza é algo que precisa ser aplicado em nossa vida, porque tem gente muito dura, tem gente muito crítica, tem gente muito ruim, e às vezes está carregando a palavra de Deus e não está lendo e não está entendendo o que Deus está nos ensinando. Então, ceda o seu lugar para o outro passar, seja educado, abrace mais, sorria mais, dê um bom dia. Dê um bom dia para qualquer um que esteja à sua volta, não importa se ele é seu chefe ou se é alguém que serve café na sua empresa. Se você tem uma posição de grandeza, cumprimente a todos. Humildade, gentileza é algo que produz em nós o Espírito de Deus. Segundo, deixe um cafezinho para alguém tomar na padaria, né? Às vezes tem gente que você vê no mercado assim, a pessoa está lá contando as moedas para poder levar o pão para casa, contando para ver se consegue levar. Você está percebendo aquilo? Não precisa você soltar fogos, não. Vai lá, pela graça de Deus: ó, eu estou deixando aqui, dá para aquele senhor ali, ele precisa tomar um café, dá para aquele, abençoa. Gentileza é sentimento de servir o outro, de cuidar do outro, de fazer com que o amor de Deus seja aplicado em sua vida. Peça desculpas. Não seja tão duro. Se você de repente agiu de uma forma errada, seja gentil, reconheça, peça desculpa à sua esposa, ao seu esposo. Se de repente você agiu de cabeça quente, seja gentil com ela, com ele, né? Arrume a casa. Os maridos aí, né? As esposas às vezes estão na luta do dia a dia, correndo atrás. O que custa você de repente chegar lá, varrer a casa, arrumar a casa, arrumar a cama, carregar, né? Já vi que tem gente abaixando até a cabeça aí, né? Pô, o pastor está tocando nesse assunto essa hora, tal. Mas é gentileza. Você fazendo isso, você está
sendo gentil com a sua esposa, né? E você, esposa, sabe que seu marido vai chegar do trabalho cansado, trabalhou o dia todo, prepara algo especial para ele, faz lá uma comida, né? um lanche especial, que ele vai chegar, vai olhar, nossa, o que houve? E às vezes vai para a cozinha, tem pão duro lá, bota a manteiga lá e se vira. Não podemos ser assim. Gentileza, carinho, cuidado. Isso, irmãos, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa fica leve. E às vezes há tanta briga, tanta confusão, porque geralmente passa o sentimento que falta gentileza, falta olhar para o outro e cuidar e se entregar para que o outro esteja bem. Deixe uma gorjeta para quem te serve. Tá bom, você está duro? Está duro, mas se você pode abençoar, abençoa. Isso é um ato de gentileza. A pessoa está ali te servindo, ela já ganha para aquilo, exatamente. Mas se você pode abençoar a vida dela, né? A pessoa fez um pouquinho a mais do que deveria fazer, te tratou bem, o que custa você abençoar? Você vai estar abençoando não só ele, mas está abençoando toda a sua família, seus filhos, sua casa. Então, se você pode, não é que você vai se apertar com isso, mas se você pode, abençoe alguém, né? Um ato de gentileza vai gerar com certeza gentileza. A palavra gentileza no substantivo feminino quer dizer qualidade ou caráter de gentil, ação nobre, distinta e amável. Ação nobre, distinta e amável. Então nós fomos feitos, irmãos, para servir o outro. Ser educado, ter educação e também ser gentil é um princípio bíblico, porque nós estamos para servir o outro. Jesus estava lá curando enfermos, lavou os pés dos discípulos, morreu numa cruz por um pecado que era nosso, e ainda disse, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Foi um ato generoso de Deus. Deus não tinha obrigação de salvar ninguém, quem pecou fomos nós que desobedecemos, mas o seu amor fez com que ele deixasse os céus, se transformasse em homem e estivesse conosco aqui, vivendo, tendo sede, tendo fome, sentindo dor. Ao subir na cruz, subiu por amor, num ato gentil, para nos dá a libertação dos pecados e das coisas que nós vivemos. Então, a gentileza é algo que você precisa praticar. Se você não está praticando, pense isso: quem eu posso abençoar hoje, lá na minha empresa? Às vezes tem alguém que passa por você, lá a pessoa responsável pela limpeza, né? E você às vezes não dá nem um bom dia. Porque eu sou do alto escalão, que eu sou o chefe da repartição, que eu sou o médico, eu sou o doutor. Tratar bem, tratar com gentileza. As pessoas precisam ver em nós isso, ver em nós, porque nós somos diferentes, somos um povo de Deus, um povo educado, um povo que cuida do outro. Na igreja a mesma coisa, chega o visitante, chega o irmão de idade, seja criança, o que eu posso te servir? Aonde eu posso cuidar de você? Por onde eu posso começar para poder abençoar a sua vida? Porque o ato de gentileza é isso, é uma ação nobre, distinta e amável, que o indivíduo precisa ter. Quando nós olhamos, por exemplo, Efésios capítulo 4, 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Então veja, até o que nós falamos precisa ser ponderado, precisa ter cuidado, porque não sai da vossa boca palavra torto, palavra torta, palavra ruim, palavra de maldição. Então, dentro da nossa casa, na nossa vida a dois, ou a vida em família, nós temos que ter atos de gentileza. Cuidado com o que você fala, porque às vezes é só maltratando, é só chicote, é só ofensa em cima do filho, ou reclamação em cima do esposo ou da esposa, e essas coisas podem trazer problemas emocionais, porque nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando exatamente de viver com qualidade, e a qualidade começa na sua gentileza. Você deixar de ser bronco, você deixar de ser grosso ou grossa, você deixar de ser uma pessoa fechada e ser mais gentil, você vai ver como as coisas vão melhorar à sua volta, porque além de ser fruto do Espírito, o ambiente fica leve, o ambiente fica saudável, fica agradável, ao ponto da pessoa sentir vontade de voltar para casa, porque muitas vezes tem gente que não tem vontade de voltar para casa, não tem vontade de sair do trabalho e ir para casa, e aí nós encontramos alguns parados pelos bares, parados pela vida, infelizmente. Mas por quê? Muitas vezes porque falta gentileza, porque falta um ambiente adequado,
um ambiente de paz. Então, procure produzir isso em sua vida, meu irmão, gentileza. E eu quero dar algumas dicas, né? Primeiro, a gentileza deve ser feita sem cobrança. Se você faz alguma coisa por alguém, não fique cobrando, apontando o dedo, eu fiz isso por você. Naquele dia a sua casa precisava bater laje, eu fui lá, te ajudei a carregar o concreto, agora a minha casa tem que bater laje também, eu preciso de você. Então isso está errado. Gentileza, você não pode apontar o dedo e cobrar, você faz sem ter nada em troca. Então isso é um princípio. A gentileza deve ser feita sem cobrança, é por amor. Você fez, a pessoa não fez? Amém, você fez, Deus vai te abençoar. Mas você não precisa ficar aí toda hora apontando o dedo, eu te ajudei, eu te emprestei, eu emprestei meu carro, eu emprestei dinheiro, e ficar criando uma situação que, em vez de abençoar, vai trazer problemas emocionais e de relacionamento. Então a gentileza não pode ser feita, não deve ser feita com cobranças. Isso tem que ter muito cuidado. Segundo, gentileza conduz ao arrependimento. Olha o que diz a palavra de Deus: ou desprezas tua riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos 2, 4, 5. Então a gentileza, ela pode causar e conduzir até o arrependimento. Alguém fez algo contra você, você não precisa ir lá e dar o troco, querer devolver a ofensa que a pessoa fez. Você pode tratar com gentileza, você pode devolver aquilo, paga o mal com o bem. E essa gentileza pode gerar arrependimento no coração da pessoa, porque às vezes a pessoa fez com raiva, fez com sentimento mal, para tentar te jogar para baixo, e você respondeu de uma forma que ela não esperava, Muitas vezes disse que a melhor resposta é o silêncio. E às vezes o ato de gentileza pode quebrar muitos problemas, muitas dificuldades, pode conduzir você a um ambiente adequado. Falar com gentileza, falar com a voz mais baixa, sem gritar dentro de casa, sem gritar no ambiente de trabalho. E algo que a gente tem falado sempre, às vezes quer fazer uma graça, quer fazer um agrado à esposa ou ao esposo. Às vezes, irmãos, não precisa de muita coisa. Claro, se você puder comprar um diamante para sua esposa, compre, ela vai ficar feliz da vida. Não é isso, minhas irmãs? Deu até aleluia aí. Então, se você puder comprar um diamante, compre. Mas se você não pode, compre um bombonzinho, garoto. Você está vindo do trabalho cansado, lembra da sua esposa, poxa, eu vou levar alguma coisa para ela. Se não é de repente um bombom, de repente é um pudim de leite, de repente é alguma coisa assim bacana. Mas não, irmãs, eu não estou jogando para baixo não, tá? Eu estou só dando o exemplo que às vezes com pequenas coisas a gente pode agradar. E aí você chega em casa, ela está lá, aí você, poxa, amor, trouxe para você, dá um bombonzinho, ela vai ficar, poxa, lembrou de mim. Às vezes não é nem o bombom, é por você ter lembrado dela. Um ato de gentileza, de agrado. Mas se você também puder levar para um restaurante, leve. Ela trabalhou a semana toda, esteve na cozinha, fez um monte de coisa. Não, amor, hoje você não vai para lugar nenhum, eu vou levar você para um restaurante. Ela vai ficar feliz da vida, vai sentar lá, vai comer à vontade. Deve estar dando glória e tudo aí de máscara, vai ficar feliz da vida, porque é um ato de gentileza. Eu estou duro, pastor, não tem dinheiro, não tem problema, irmão. Então faz assim, vai para a cozinha, vai cozinhar. Senta lá, amor, fica lá na sala, deixa que eu resolvo. Senta lá e faz uma comida especial para ela. É o ato de gentileza que transforma o ambiente. Muitas vezes você está pensando que é muita coisa, não, é coisa simples. A mesma coisa é o esposo, Ele precisa lá de um cuidado, é o dia dele ver o futebol, é o dia dele quer ver o campeonato, e aí você já sabe que ele vai correr para a televisão para ver o jogo. Prepara lá uns quitutezinhos, um salgadinho lá diferente. Amor, eu preparei para você, para o seu jogo. Olha que maravilha, glória aí, para o seu jogo. O jogo é hoje, está aqui, eu estou fazendo isso para te abençoar. Ele vai ficar feliz da vida. Então são atos pequenos que nós temos que, irmãos, que produzir isso. Mas depende de cada um de nós. Isso é fruto de Deus na nossa vida. E o ambiente fica saudável, fica leve, nos leva a ambientes adequados. Terceiro, gentileza também leva ao perdão.
Esse sentimento, né, de gentileza pode também quebrantar corações. Eu estava vendo, e eu comentei pela manhã também, sobre um caso de um artista plástico. Ele fez uma obra, e parece que na televisão e até no YouTube a mulher vai lá e quebra a obra dentro da loja dele. Eu não sei o nome do artista, não lembro, mas eu vi essa cena, rolou o mundo todo. O que aconteceu com ele? Ele foi para o restaurante de frente da loja dele, acho que lá nos Estados Unidos, Nova York. Chegou lá, foi comer lá, almoçar, e ele maltratou um funcionário desse restaurante. E pelo caso que eu fiquei sabendo pelo jornal, a dona do estabelecimento ficou sabendo que ele tinha ido lá e maltratou o seu funcionário. Ela pegou uma obra que ela tinha comprado, uma obra de arte, porque ele tem uma galeria de em frente à loja dela. Ela foi lá com a obra de arte, deu um sabão nele, porque ele era mal educado, tratou mal o funcionário dela, e que nunca ele colocaria mais o pé no restaurante. E na mesma hora a mulher foi, bum, tacou a obra de arte no chão. Foi gravado pelo celular, isso rodou o mundo. Eu não estou justificando o ato dela, porque eu acho também o ato dela poderia ser mais gentil. Mas o que gerou toda essa confusão? Uma falta de gentileza, um ato amoroso. Foi para o restaurante, de repente alguma coisa aconteceu e ele se exaltou, cresceu, ofendeu alguém, e isso criou uma corrente ruim, ao ponto de que aquilo agora foi para o mundo inteiro, por um ato por falta de gentileza, de cuidar do outro. Ele tratou mal o funcionário, a dona do estabelecimento foi lá e quebrou a obra dele na frente de todo mundo, que também é um ato que não é nem um pouco gentil, né? E os dois ali, para mim, na minha posição, erraram, porque não souberam conversar, não souberam dialogar. Então essas questões, a gentileza poderia ter gerado perdão, se fosse um caminho diferente. Vamos conversar, houve um problema, meu funcionário ficou magoado, e ali, num diálogo amigável, tudo poderia ter se resolvido, uma palavra de perdão, uma palavra de misericórdia, haveria acalmado muitos corações. Então, muitos problemas nós podemos resolver com gentileza, né? O vizinho para lá o carro na porta da sua casa, e você quer, na hora de você tem que sair, aí você tem que ir lá chamar o abençoado para tirar o carro daqui, porque é minha garagem, você não viu que aqui não é lugar de estacionar. Aí isso acontece comum, é normal acontecer. Mas às vezes o ato de gentileza vai evitar muito problema, de guerra de vizinho, de condomínio, né? Condomínio, um bota o som mais alto que o outro, uma confusão danada. E essas coisas, irmãos, nós temos que trabalhar em nossa vida, para que haja o quê? Qualidade de vida emocional e espiritual. Se você for gentil, você vai colher gentileza. Se você abençoar, você vai colher bênção para a sua vida. E último, gentileza nos faz melhores. Uma nova versão de gente, a mudança que Cristo fez em nós. Nós não pensamos como o mundo, nós não agimos como o mundo, nós precisamos ser diferentes, sal da terra e luz do mundo. O mundo não é gentil, o mundo é grosseiro, o mundo é violento, o mundo quer dar o troco. Nós, como cristãos, precisamos viver os frutos do Espírito e ser diferente. Então é tempo de mudança, mais gentileza, né? Mudar com o esposo, com a esposa, com o filho, mudar com os membros da sua igreja, mudar com aqueles que caminham com você. A gentileza é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, agindo através de nós, para mostrar que o mundo pode ser melhor, que o mundo pode ser melhor. Aí eu botei essa foto aí, eu achei muito bacana. Está lá os patinhos atravessando a rua, aí a mãe está do outro lado, a dona Pá está lá, e parece que tinha um lá meio enrolado. Aí essas duas pessoas ali pararam para ajudar, para poder eles subirem na calçada. É um ato de gentileza. Se o mundo fosse assim, seria bênção, seria bem melhor. Mas se o mundo não faz, nós que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter isso em nossa vida. Então, menos gritaria, menos palavras duras, menos injustiça, há mais amor, mais graça, mais gentileza, e nós vamos construir um mundo melhor, e vamos ser luz do mundo e sal da terra, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Então sai daqui nessa noite, com o coração cheio, vai dando bom dia para quem passar por você amanhã, vai dar bom dia para o padeiro, vai dar bom dia lá para o homem do lixeiro que vai tirar o seu lixo amanhã da sua porta, bom dia, boa tarde, né? Ser gentil, se você deseja uma água, quer tomar um café, é assim, e você vai produzindo
a imagem de Cristo através da sua vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe a ter qualidade de vida emocional e espiritual nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, quando cada um só pensa em si, quando cada um só quer o que é bom, o que dá retorno, e às vezes esquece que nós fomos chamados para servir o próximo e servir aqueles que estão próximos de nós, mesmo aqueles que muitas vezes não vão nem reconhecer, mas o importante é que Deus veja isso na sua vida. Seja gentil, deixe o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor, vem aqui à frente, vamos adorar o nosso Deus. Nós estamos sentindo, falta de alguns irmãos, e isso é período de feriado prolongado, mas pela graça de Deus nós vamos orar e pedir